Se vocês podem acender essas luzes, ficar bem claro aqui, por favor. Está meio embaladinho. Não é a minha vista que é fraca, não, viu? A luz que está pouca. Porque eu louvo a Deus, que a minha Bíblia tem uma letra bem miudinha. Obrigada, queridos. Olha, acharam? Colossenses capítulo 1, versos 20, 21 e 22. A palavra fala assim conosco. E por meio dele, aqui está se referindo à pessoa de Jesus Cristo, amém? E por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, agora ele está falando conosco, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele, Jesus, vou usar, aqui fala os, eu vou falar nos, mas agora ele nos reconciliou pelo seu corpo físico, mediante a morte, para apresentar-nos diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Amém? Amém. Tremenda esta palavra, irmãos. E a palavra está falando aqui para nós. Eu vou dar um título para essa palavra. Revestidos da justiça de Deus. Revestidos da justiça, da couraça da justiça, Jesus derrotou o inimigo das nossas almas. Aleluia. Satanás mesmo. Ele rompeu com o poder do pecado sobre nossas vidas por meio do seu sangue. E ele tornou possível para mim e para vocês todos, por todos nós, por meio do seu sangue, que toda a humanidade, queridos, porque a salvação, ela é universal. Não é só para você e para mim que já aceitamos Jesus. A salvação, o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, é universal. É para todos aqueles que querem, que recebem a Jesus, que recebem a palavra de Deus. Essa palavra aqui, ó, a palavra escrita, que tem que estar escrita, meus irmãos, nas tábuas de carne do nosso coração. A palavra é Jesus. Por isso você e eu, nós somos santos e inculpáveis, como está falando aqui nesse livro de Colossenses, perdoados por Jesus Cristo. Você e eu podemos alcançar a plena vitória sobre o pecado, sobre todo o mal. Não é porque você e eu nos tornamos bonzinhos, não. É pelo sangue. Glória a Deus. É pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Deus, Ele está e Ele tem, amados, preparado um povo para Ele, para si próprio. Ele quer que eu e você, revestidos com a justiça dEle, com essa justiça divina, tenhamos uma vida de paz, de comunhão com Deus. O pecado não pode mais impedir você de caminhar em liberdade na presença de Deus. Toda vez que o inimigo das nossas almas, eu vou colocar assim, para não ficar citando o nome dele, aqui quem tem que ser glorificado e exaltado é o nome do nosso Rei, do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, este que derramou o seu sangue por mim e por você. Toda vez que você se sentir acuado, acusado,
tolhido na sua liberdade de estar na presença de Deus, por alguma situação que você possa ter vivenciado ou está vivenciando, lembre-se, denuncie no mundo espiritual, declare a palavra de Deus, levante-se, não fique prostrado não se subestime, mas também não se sinta orgulhoso, em nome de Jesus, que também não agrada a Deus, mas Deus quer que você se sinta amado, perdoado, justificado. Ele te fez justiça por nós. E você e eu estamos amados, revestidos com a justiça de Deus pelo poder do sangue de Jesus. Eu e você precisamos conhecer a palavra, nós precisamos entender e saber que o sacrifício vicário de Jesus Cristo foi feito uma vez só. Você não precisa mais fazer nenhuma promessinha, você não precisa fazer votos que depois você mesmo não possa cumpri-los. Ele já fez tudo por mim, por você. Ele nos revestiu da sua justiça. Você e eu somos revestidos com a justiça de Cristo Jesus para vencer. Em Cristo Jesus, você e eu somos mais que vencedores. Não sou eu quem digo isso, é a palavra de Deus. Ele quer que você se sinta, que você seja, tome posse dessa justiça, desse revestimento de poder, de justiça divina. É para você e para mim que somos filhos. No momento em que você e eu recebemos pela fé, irmãos, não precisa fazer sacrifício. É pela fé em Deus, na sua palavra. No momento em que você e eu fomos revestidos, recebemos Jesus Cristo pela fé. Você foi lá no passado, há mais de 2023 anos atrás. Eu não sei quanto tempo você tem de comunhão com Deus, de quando você se converteu, de quando você nasceu de novo, de quando você passou pelo novo nascimento. Eu não sei quanto tempo. Eu sei de mim. Eu tenho 45 anos que eu fui justificada, que eu nasci de novo para Jesus. Você vai dizer aí quantos anos você tem. Então, quando eu e você nascemos de novo, fomos purificados de todo o pecado, absolvido de todos os seus erros, de todas as suas mazelas, mas também foi considerado justo e inculpável perante Deus. Deus não te acusa mais, muito pelo contrário. Ele sabe o sacrifício que ele fez quando ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você naquela cruz. Não se deixe enganar mais. Não invalide aquilo que Deus fez através de Jesus na sua vida. Não invalide. Não invalide o sacrifício de Jesus. Receba o perdão. Procure se esforçar para não sempre estar caindo nos mesmos erros. Essa é a sua parte, a minha parte, que é a parte de Deus. E a parte que Jesus tinha que fazer, ele fez. Você não só foi purificado de todo o pecado, mas lembre-se, você foi absolvido de todos os seus erros. Isso está aqui. Você pode ler o livro de Colossenses. Essa semana eu vou deixar uma tarefa para você, igreja. Leia Colossenses, capítulo 1, que fala sobre isso. É tremenda a palavra de Deus. Você também foi considerado pelo poder da palavra, pelo poder do sangue de Jesus, justo e inculpável, primeiramente perante Deus. O apóstolo Paulo é quem declarou isso no livro de Colossenses. Antes, ele diz aqui no texto, né? Vocês estavam separados de Deus. E na nossa mente, na mente de vocês, eram inimigos de Deus por causa do nosso mau procedimento. Da maneira errada, amados, que nós vivíamos. Mas a palavra de Deus fala para mim e para você, eu vou repetir. Mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentar-nos diante dele, santos
Não sou eu quem digo, é a palavra. Tome posse da palavra. Santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. É o versículo do capítulo 1 de Colossenses 21 e 22 e 23. Fala isso para você e para mim. E também em relação a essa passagem, o apóstolo escreveu aos Coríntios que enquanto eu e você esperávamos que o nosso Senhor Jesus Cristo fosse revelado, você teve um tempo que você estava morto espiritualmente falando, né? Não conhecia o Senhor Jesus. Ele fala assim: Ele os manterá. É uma promessa, irmãos. Lá em Coríntios, vou repetir, se alguém quiser anotar, é importante que você, quando vem à igreja, anote. Lá em Coríntios ele fala assim: Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós esperamos, né? A vinda do Senhor Jesus, que está aí, amados, está batendo as portas. Os sinais estão acontecendo. Basta que você e eu leiamos a palavra de Deus, conheçamos um pouco as Escrituras, você vai ver que os sinais já estão bem visíveis da vinda do Senhor Jesus. Então ele fala assim para nós: enquanto nós esperamos, né, que Cristo seja revelado novamente, que Ele volte, Ele fala assim: Ele, Jesus, nos manterá você e a mim. É uma promessa, creia nela, creia. Ele fala assim: Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, eu quero dizer para vocês, como eu digo para mim mesmo: fiel é Deus, a qual nos chamou a essa comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Também está em Coríntios isso, em 1 Coríntios. Fiel é Deus, o qual nos chamou a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus, por meio da sua justiça, por meio da sua morte e ressurreição, Ele tornou possível que nós, os seus filhos, você e eu, fôssemos achados, a Bíblia diz, santos e inculpáveis perante Ele no dia da sua vinda. Vocês creem que Jesus vai voltar? Então é assim que Ele vai nos mostrar, que é assim que você e eu temos que nos sentir na presença de Deus. Jesus garante isso para você e para mim. Você quer maior garantia do que isso? Eu e você não nos garantimos em nada, amados. Você não garante nem a sua salvação. Você não garante o seu dia de hoje. Logo mais, alguns minutos após sairmos daqui ou amanhã, o nosso amanhã pertence ao Senhor. Mas nós temos uma garantia pela palavra de Deus. O próprio Jesus dizendo que Jesus Cristo, lembre-se disso, Ele, por meio da sua justiça, por meio da sua morte, do seu sangue derramado na cruz, a remissão dos seus pecados e a sua ressurreição, Ele tornou possível que você e eu sejamos achados santos e inculpáveis perante Ele no dia da sua vinda. Jesus está voltando, igreja. Que você e eu possamos estar firmados nesta palavra, convictos de que essa palavra, ela é verdadeira, ela é fiel para se cumprir nas nossas vidas. Você e eu temos esta garantia. Se apegue a ela, se agarre a ela, não deixe ela escapar, não deixe. Se você traduzir isso lá no grego, eu fiz esse estudo, irmãos, e eu tenho uma Bíblia de estudo muito boa, que tem a palavra no grego, que eu não sei ler, e tem a tradução, e eu copiei aqui. O termo grego é inculpável, nesse versículo, sabe o que significa? Alguém que não tem nenhuma acusação contra ti. Porque a palavra de Deus, ela foi escrita primeiramente no grego.
e no aramaico. Então, você muitas vezes, o inimigo das nossas almas, ele nos acusa, ele é o acusador. Deus nunca vai lhe acusar de nada, desde que você reconheça a sua culpa, desde que eu e você reconheçamos que somos sim pecadores, perdoados por Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, já se faz pecador. Essa natureza humana sua e minha, é do pecado. É Jesus que nos tornou santos e inculpáveis pela sua morte, pelo derramamento do seu sangue naquela cruz. Você e eu somos chamados de santos de Deus. Alguém pode até fazer uma zombaria de nós, né? O mundo aí fora, agora ele se acha o santo. O cara fez tudo isso, agora já se acha o santinho, agora é crente. Glória a Deus. Firme-se na palavra de Deus. Tenha convicção no teu coração de que aquele que fez a promessa, ele é fiel e justo. Aleluia. Para cumprir a sua promessa, a sua palavra. Firme-se na palavra de Deus. Agarre-se a ela nas promessas. Para isso você tem que conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, conhecer aquele que fez as promessas. Conheça Jesus no seu dia a dia. Ele se fez pecador por mim e por você. Ele se fez maldito naquela cruz. Ele levou sobre si, pensa, as dores, as enfermidades, as acusações, as maldições. Tudo ele levou sobre si. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Quero dizer a você que, sabe, vou dar um exemplo aqui. Sabe uma mercadoria que está lá no supermercado, na prateleira? Que tem um preço lá, não tem? Nós somos muito valiosos, nós somos muito mais uma mercadoria valiosa de uma prateleira de mercado, ou seja lá de onde for. Você foi comprado por um alto preço, você tem um valor inestimável. Sinta-se amado, protegido, guardado, sinta-se valorizado, valorizada. Não se subestime diante de muitas acusações, diante de muitos apontamentos que o maligno usa contra você. Você e eu temos mesmo que incomodar as trevas. Se não estiver incomodando as trevas, aí é que nós temos que estar preocupados, sabe? Porque quando você incomoda as trevas, seja lá onde for, pessoas muitas vezes manipuladas e usadas pelo maligno, vão acusar, vão apontar, vão dizer, olha, você viu, olha até a nossa roupa, olha até a maneira do seu corte de cabelo, olha tantas coisas em você para criticar você. Mas olha, isso significa que você está vivenciando aquilo que a palavra de Deus traz para você e para mim como promessa. Significa que você não apenas foi absolvido e justificado aos olhos de Deus, mas também não há qualquer acusação contra você. Isto é o que diz no livro de Colossenses, na palavra de Deus. E eu quero dar continuidade pedindo para que você abra sua Bíblia novamente, no livro de Ezequiel. A irmã teve uma revelação por parte de Deus, no livro de Ezequiel, capítulo 18, no versículo 31. Então, uma irmã aqui da dança. E ela pediu para que quem fosse orar, lesse o texto. O irmão leu o texto. E eu vou falar sobre Ezequiel. Não é no mesmo capítulo, não é no mesmo versículo, mas quer dizer a mesma coisa. Ele falou conosco já, trazendo um recado de Deus. A irmã não sabia que era eu que eu não. O Espírito Santo ia ministrar aqui através da minha vida. Eu sou só um instrumento de Deus. E falou no mesmo livro, Ezequiel capítulo 37. Abram aí, por favor. É um tremendo trecho da palavra de Deus. Nós vamos ler os versículos 26, 27 e 28 para dar continuidade a essa palavra tão linda. Olha, o texto diz assim, Ezequiel 37, 26, 27 e 28. Uma promessa de Deus para você também. Escute bem. Farei uma aliança de paz com eles. Será uma aliança eterna. Eu os firmarei, eu os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles,
para sempre. Minha morada estará com eles. Eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles, para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Aleluia. Irmãos, eu e você somos um Israel de Deus no ano de 2023, desse século. Creia nisso. Tome posse da palavra. Muitos andam desgarrados, perdidos, como ovelhas que não têm pastor. Em nome de Jesus Cristo, creia na palavra de Deus, creia nas promessas, procure saber, conhecer, para que você e eu possamos desfrutar. Saiba o que é legalmente seu. Tome posse dos seus direitos, como filho, como Israel de Deus, como povo escolhido, como nação santa. Ele disse aqui: então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, não é por um momento, não é por um instante, não é só quando tudo está indo muito, muito bem com você, não, é para sempre, independente da situação, independente da circunstância, para sempre é uma promessa. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. A primeira palavra que nós lemos aqui atrás, de Colossenses capítulo 1, no versículo 20, 21, 22, falou que o Senhor Jesus, pelo seu sangue, nos santificou. Você e eu somos chamados santos de Deus. Glória a Deus. Inculpáveis. Nada e ninguém pode nos acusar. É claro, queridos, você tem que tomar posse da palavra, mas vivê-la. Se santificar, se separar do mundo. Eu vou usar uma expressão aqui. O que roubava não rouba mais. O que se prostituía não se prostitua mais. Essa é a ordem. Para que você possa receber isso de Deus, essa promessa. A promessa já está sobre. Somos nós que temos que tomar posse delas. Mas nós temos que ter uma conduta de acordo com a palavra de Deus. Então, você tem que saber o que é legalmente seu e tomar posse dos seus direitos de filho. Ezequiel está falando conosco, nesse trecho, a palavra. Deus fez uma aliança de paz com você e comigo. São promessas que foram seladas eternamente pelo sangue de Jesus. Ninguém, eu vou dizer aqui em alto e bons tons, nem um demônio do inferno, nem um homem na terra, nem um governo, ninguém pode mudar, ninguém pode tirar isso de você e de mim. É promessa de Deus. Fiel é aquele que tem nos prometido. Ele é fiel. Seja fiel a Deus. Tome posse das palavras. Se você e eu, como filhos de Deus, nós aceitamos fazer uma aliança com Deus, de todo o nosso coração, estarmos dispostos a obedecer, então é possível para que você e eu recebamos as promessas todas contidas nesta aliança, nesta palavra, na aliança que Ele fez com você e comigo. Nosso pastor Isane costuma dizer assim: do que é que você precisa? A resposta é: tudo que eu e você precisamos, nós já temos. Entenda isso aqui. Você e eu já temos em Jesus Cristo, nesta aliança de sangue, que ninguém pode invalidar. Ninguém pode, só você e eu mesmo, se você e eu não quisermos, não aceitarmos. Mas não é assim. Quando você aceitou receber Jesus Cristo como Senhor, Salvador da sua vida, você aceitou fazer essa aliança com Deus de todo o teu coração. Você
falou com a sua boca, declarou com a sua voz. Eu recebo Jesus, eu declaro, Senhor, que eu vou obedecer. Então é possível você receber todas as promessas contidas na palavra de Deus, debaixo dessa aliança de sangue. Irmãos, eu vou tomar como exemplo Abraão. Abraão, ele tomou posse das promessas da aliança pela fé. Você e eu também, pela fé. Você viu Jesus sendo crucificado? Mas você creu, não creu? Você crê, eu creio. Então, você tomou posse dessa aliança. Abraão, a Bíblia diz que ele é o nosso pai na fé. Ele também recebeu promessas de Deus. E ele tomou posse das promessas da aliança pela fé, pela obediência. E eu e você também podemos tomar posse e experimentar as promessas de Deus para todas as nossas necessidades diárias. Todas, sem exceção, não tem uma específica, são todas. Essa palavrinha todas é pequenininha, mas ela é muito abrangente. Então, antes de você tomar posse, de receber alguma coisa, você tem que saber o que é aquela coisa, o que é legalmente seu dentro daquela aliança. Você e eu fizemos uma aliança. Quem é casado aqui? Então, também. 45 anos. Não sei vocês, mas cada um sabe aí. Você fez uma aliança com seu cônjuge. Uma aliança. E essa aliança, dentro dos preceitos da palavra de Deus, também ela tem que ser eterna. Até a eternidade, diz a palavra. Até que a morte nos separe. Não é assim que é a aliança do casamento? Aí não vamos entrar nos parâmetros que existem, porque não é esse o intuito da pregação. Mas a aliança sempre tem dois lados. Lembre-se disso. Então, antes de você receber a aliança, você deve saber o que é legalmente seu, qual é a sua parte nesta aliança. E a Bíblia fala que quando Israel firmou a aliança com Deus, lá no Monte Sinai, a pastora Divi e eu, nós fomos lá, quando nós fomos para Israel. Gente, você tem que andar na palavra de Deus, porque eu creio, quando Deus firmou a aliança e Israel firmou a aliança com Deus, lá no Monte Sinai, Deus ele instruiu Moisés a escrever as leis, que é as condições, as promessas, o pacto que tinha que ser escrito no livro da aliança. E foi feito um sacrifício de sangue. Todas as alianças lá no Velho Testamento, Jesus ainda não tinha vindo, eram feitas com sangue. Então, a Bíblia fala que parte do sacrifício do sangue foi derramado sobre o livro da aliança e parte sobre o povo. E que Deus tornou legalmente válido, selou com o juramento que não quebraria aquela aliança com aquele povo. Então, hoje, o nosso pacto de sangue foi feito diferente. Mas tem duas partes, Jesus e você, Jesus e eu, Jesus e nós. Então hoje, sob, debaixo desta nova aliança, todas as cláusulas, todas as palavras aqui contidas, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, constitui para mim e para você o livro da aliança. A palavra de Deus. Essa daqui, ó, que muitas vezes a gente... Eu estou generalizando, viu? Você deixa lá no estante, deixa lá guardado em algum lugar, lê muito esporadicamente, ou às vezes nem lê, só usa aqui na igreja. Não, queridos. Esse é o livro constituído por Deus agora no novo, sob nova aliança. Após Jesus, eu e você vivemos uma nova aliança. Um derramamento de sangue feito pelo próprio Jesus Cristo. Então, todas as alianças feitas que contém na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, elas são válidas para mim e para você, constitui o livro da nova aliança. Novo, Velho Testamento, Novo Testamento, amém? Bom para você fazer encaixe, né? Aprender a palavra de Deus, amém? Vai um recadinho aí. Então,
essa aliança, elas são para mim e para você um título de propriedade legalmente aceito por mim e por você. Se você não aceitou Jesus, você aceitou a palavra, você aceitou esse livro da nova aliança, você aceitou Jesus, porque Jesus, ele é a palavra escrita, que tem que estar escrita onde? Primeiramente nas tábuas de carne do seu coração. Então, ele também contém os termos dessa promessa, dessa aliança feita por mim e por você. Aliança de sangue, isto é, foi um contrato que eu e você firmamos com Deus quando você recebeu a palavra, quando você recebeu Jesus. Você falou para ele: Senhor, eu vou te servir, eu vou te seguir, eu vou ser fiel a ti, eu entrego minha vida, eu entrego meu coração. Quando você se entrega a Deus, você se entrega por completo. O pastor falou aqui na oferta, na ministração de oferta. Não é só o dinheiro, aquilo era um momento específico da oferta, mas ele falou, não é só o seu dinheiro, é toda a sua vida, é todo o seu corpo, toda a sua mente, seu coração, seus desejos, seus sonhos, tudo você entrega, você fez uma aliança, entendeu? Então, na palavra de Deus, tem os termos dessa aliança, feita por você e por mim. Quando você se casou, você prometeu diante de uma autoridade constituída. Não sei como foi seu casamento, mas se não foi, ali no cartório do registro civil, você já faz uma aliança ali com seu marido e tem os termos, não tem? Que você tem que manter ali. Tem gente que casa com comunhão de bens, tem pessoas que casam com uma comunhão parcial, amém? Diante das leis de Deus, você casa e faz uma promessa de ser fiel, não é verdade? Você faz uma promessa diante de um sacerdote, diante de um homem de Deus, seja lá ele, né? Quem for que está fazendo o seu casamento, ele vai ler para você a palavra, ele vai fazer você fazer um voto, você repetir, a sua esposa repetir. E assim foi a sua aliança feita com Jesus, quando você declarou o senhorio de Jesus Cristo na sua vida, você fez uma aliança com ele. Então, esses são os títulos de propriedade que eu falei, legalmente aceito por você. Deus, ele não faz nada que você mesmo não receba e não aceita, porque ele é um Deus de aliança, ele é um Deus fiel, ele instituiu as leis, ele não vai mudar as leis por minha causa e nem pela sua causa. As leis constituídas por Deus, as promessas de Deus, os termos desta aliança que é a palavra de Deus, eu e você recebemos e aceitamos. E como descendentes de Abraão, nós também pela fé herdamos todas as promessas feitas por Israel lá na antiga aliança e as promessas maiores agora da nova aliança, porque quando você lê os textos do Velho Testamento, as histórias, tem exemplos bíblicos do que aqueles homens e aquelas pessoas vivenciaram, sendo obedientes à aliança feita com Deus lá no Sinai, quando Moisés escreveu as tábuas da lei, entenderam? Essas promessas foram seladas para sempre, diz a Bíblia, com o sangue do Todo-Poderoso Jesus Cristo de Nazaré. Então, queridos, elas não podem falhar. Você e eu podemos falhar com Deus, porque nós somos homens e mulheres sujeitos. Mas se você se mantiver fiel àquele que nos fez as promessas, você não vai falhar. Por mais que você titubeie na fé, por mais dúvidas que muitas vezes o inimigo das nossas almas lança para que você, sabe, veja. Muitas vezes nós colocamos o coração em algo e nós não conseguimos, ainda não alcançamos a realização daquele sonho, daquela promessa, e nós ficamos com os nossos olhos postos só naquilo, só no problema, só na dificuldade, ou só no desejo do coração, e nós nos esquecemos de olhar para o autor e consumador da nossa fé, nós nos esquecemos de olhar para as promessas, de lê-las, de reafirmá-las, e tudo viverá. Senhor, eu vou profetizar, nós estamos num tempo de profetizar. Profetiza, ó filho, filha do homem, tudo viverá. Você tem sonhos que parecem que estão mortos? Profetize sobre eles. Não se esqueça da aliança. Diga: Deus, o Senhor fez uma aliança comigo e eu aceitei todos os compromissos dessa aliança e eu quero vivê-los. O Senhor colocou no meu coração esse desejo, esse sonho. Jesus coloca os sonhos e Ele mesmo vem e realiza. Mas Ele quer que eu e você firmemos essa aliança, renovemos todos os dias, todas as manhãs,
essa aliança, renove essa aliança com Deus, fale com Ele, declare. Você tem promessas, elas pertencem a vocês, elas pertencem a nós, as promessas da palavra de Deus. E como filhos de Deus que nós somos, nós herdamos todas as promessas de Deus. Creia nisso. Deus é um Deus galardoador. Deus é um Deus que firmou uma aliança com você e comigo. Deus só está esperando o momento de cumpri-las. Mas Ele não vai impor nenhuma sobre você e sobre mim, porque Ele deu a você e a mim a liberdade. Nós devemos receber as promessas da aliança, primeiramente no nosso espírito e pela fé. E Ele está esperando que você e eu renovemos a nossa aliança, que nós fiquemos nessa dependência, esperando em Deus, para que elas se cumpram. Deixe no seu coração essa frase: fiel é aquele que tem nos prometido. Ele é fiel e Ele vai cumprir. Então você enche o seu coração, encha a sua mente com as promessas de Deus, até que o seu espírito, sabe, o seu espírito, a sua mente, o seu coração, a sua alma esteja assim, ó, falando assim, literalmente, tomado pelas promessas, tomados pela palavra de Deus, tomados, cheios do Espírito Santo, cheios de Jesus. E você vai ver assim as promessas de Deus serem cumpridas na sua vida. Se você tem um sonho, uma promessa que parece que não vão se cumprir, que está tão distante, que está tão longe, a Bíblia diz assim, ó, ela está dentro de você, no seu coração, na sua boca. Declare, profetiza. Oh, irmãos, essa palavra veio muito a calhar. Profetiza, filho, filha do homem, e tudo viverá. Nada vai ficar morto na sua vida. As promessas vão ser reavivadas na sua lembrança, na sua mente, porque a fé, ela é vou dizer assim, a fé é um fato, mas também depende de um ato seu e meu, de uma atitude nossa. Creia, fale, ande falando, acorde falando, deixe falando sobre a promessa. Fala: Deus, o Senhor é fiel. Esse sonho que o Senhor colocou em meu coração vai ser realizado. Amados, depois de crer nas promessas da aliança divina, eu e você temos que dar passos de fé, dar passos em frente. Nós temos que agir com base, com fé, com confiança em Deus, na sua palavra. E Jesus deu a chave para que você e eu recebamos as promessas. A Bíblia fala assim para nós, irmãos: naquele dia, está lá no livro de João isso, vocês, quer dizer, nós, não me perguntarão mais nada, porque nós já temos quem nos ensina. O próprio Espírito de Deus, a própria palavra de Deus, nos assegura que o Pai vai nos dar tudo quanto eu e você pedimos no seu nome. Você nunca vai orar no nome do pastor fulano, no nome da pastora, no seu nome, não. A própria palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar ao Pai em nome de Jesus. Aquele que foi lá na cruz do Calvário, que deu a sua vida por nós, que nos fez irrepreensíveis diante de Deus o Pai e diante dos homens. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa que cobre tudo na sua e na minha vida, o sangue de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu quero falar para vocês que você e eu, nós não podemos dar ordem ao Senhor. Nós não podemos exigir nada de Deus, né? Porque nós não temos esse poder. Mas a Bíblia ensina que nós temos que pedir, no nome de Jesus, aquilo que já nos pertence por direito, pelo sacrifício de Jesus. Muitas vezes, eu e você nos sentimos, sabe assim, até declaramos, eu vou exemplificar aqui,
Você às vezes, eu não mereço mesmo. Por isso que eu não consigo nada. Eu não mereço. Eu não sou digno. Não, queridos. Por favor, em nome de Jesus, elimine essas palavras do seu vocabulário. Diga, não, eu sou merecedor. Jesus me fez digno. Jesus me fez digno. Jesus me fez. Jesus já me concedeu. Lá na cruz, lembre-se do sacrifício. Lembre-se de Colossenses capítulo 1. Grave essa palavra. Se vocês verem aqui, capítulo de Colossenses na minha Bíblia, se alguém quiser ver, depois eu mostro ali. Gente, tudo rabiscado, tudo escrito, eu escrevo. A palavra é revelada a nós. Quando você lê a palavra, ela tem que ser revelada ao seu coração. E você tem que adotá-la. Você não vai mais esquecer. Quando qualquer circunstância, qualquer situação adversa lhe sobrevir, você vai se lembrar, você vai dizer, não é isso que Deus me prometeu, não. O Senhor vai me dar vitória sobre. Eu vou declarar essa palavra aqui sobre essa situação. Deus vai mudá-la. Porque Deus faz isso. Onde fica a palavra? Onde fica a promessa na sua vida e na minha? Aonde? Tudo que o maligno quer é que você não creia. Ele quer que você fique analfabeto mesmo. Sabe? Analfabeto, espiritualmente falando, é da palavra. De conhecedor da palavra. Mas não é só conhecedor, é obediente à palavra. Lembra da aliança? Existem dois lados, né? Da aliança. O meu e o seu lado, Jesus já fez tudo. Você já tem tudo. Jesus já fez tudo por mim e por você. Agora somos nós. A parte que cabe a você e a mim, Deus não vai fazer por você nem por mim. Somos nós, filhos, irrepreensíveis, santos, inculpáveis. Olha só, irmão, você não é fraco não. Nós não somos fracos não. Em Deus nós somos fortes. O forte habita em nós, o Todo-Poderoso. Então, tudo que você for orar, peça em nome de Jesus. É mais simplesmente do que você ficar repetindo para você mesmo assim, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. É muito mais forte do que isso. Nós sabemos que o nome de Jesus é poderoso mesmo. Ele quebra grilhões, ele quebra barreiras, ele desfaz as obras do mal. Mas você e eu, como santificados por Jesus Cristo, temos que orar, falar para Deus. Porque essa é uma forma de você e eu nos humilharmos na presença do nosso Deus. Falando, confessando, dizendo a Ele que eu e você não somos o bastante. Nós não vamos declarar que nós somos os bambambãs. Não, Senhor, eu preciso. Eu dependo de Ti. Eu necessito de Ti. Quando você tem uma consciência de que você é sujeito à palavra, é sujeito a Deus, né? Mas que você também recebeu por parte de Deus, legalmente, pelo sangue de Jesus, uma autoridade que te pertence por direito de usar o nome dele, de declarar que o sangue dele tem poder sobre você, que é ele quem governa a sua vida, que é ele quem governa o seu corpo, que é ele que governa a sua casa, que não é você, é ele, o Todo-Poderoso, e que você declare isso no mundo espiritual, para que o mundo espiritual, não preciso dizer quem, né? Para que o mundo espiritual, no mundo espiritual existem duas forças antagônicas, meus irmãos, que lutam contra si próprias, que é o bem e o mal. Quando você declara a palavra de Deus, quando o mundo espiritual vê que você sabe os seus direitos legais, conquistados pelo Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, meu irmão, não tem para ninguém não. Glória a Deus. Não tem. Você é mais do que vencedor. Você conhece, você sabe da autoridade que lhe pertence por direito legal. Você pode usar essa procuração dada por Jesus a mim e a você, de usar o nome dele, mas você não pode falhar na sua parte da aliança. Amém? Você não pode falhar. Quando você invoca o nome de Jesus, quando você invoca o poder do nome, o poder do sangue, o poder da palavra, que a Bíblia diz que Deus engrandeceu a sua palavra acima do seu próprio nome. Porque a palavra, irmãos, é Jesus Cristo de Nazaré. A palavra escrita. Esse nome tem poder no mundo espiritual. Essa palavra tem poder no mundo espiritual. Quando você invoca esse poder, você vai estar colocando em operação. Você vai estar colocando em operação o poder de realizar
No nome de Jesus, lembre-se disso. Você tendo a parte da aliança cumprida com Deus, do milagre acontecer, da cura acontecer, das portas se abrirem, é no nome de Jesus. Então é no nome de Jesus que nós devemos orar, suplicar o favor de Deus. E se lembrar, não vai dar para falar tudo. Nós vamos parar por aqui, porque é grande esse estudo. Mas eu creio que já foi o bastante o suficiente para que nós vamos trazer a nossa lembrança. Que você e eu temos uma aliança com esse Jesus todo-poderoso, né? Todo-poderoso. E só para finalizar, vocês sabem que quando Pedro estava indo para o templo, Pedro e João, tinha um paralítico na porta daquele local, e ficava lá, um paralítico. E eu acredito que todo mundo dava uma esmolinha para ele, né? Jogava lá talvez uma moedinha, um dinheirinho para aquele paralítico, né? E quando Pedro passou por lá e ele pediu uma ajuda, Pedro disse para ele assim: não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Isso está lá no livro de Atos. Ele não orou, ele não ficou suplicando, ele não passou olhinho no paralítico, ele não pôs a mão no paralítico, ele só falou: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. Ao pronunciar o nome, ele colocou em operação o poder deste nome e trouxe cura para aquele paralítico. Por isso, você e eu temos uma autoridade delegada pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus. Ele passou para você e para mim uma procuração. Isso é muito responsabilidade, irmãos. Mas isso é muito amor, muita misericórdia de Deus por mim e por você, de usar este nome, que tem poder nos céus e na terra. Abrir, fechar, ligar e desligar, tudo no poder do nome de Jesus, pelo sacrifício que Ele fez por mim e por você. Creia nisso. Eu vou deixar essa palavra no seu coração. Uma outra oportunidade a gente pode terminar o estudo dessa palavra, porque é um estudo mesmo. É de você e eu conhecermos os nossos direitos legais, adquiridos, não por você e por mim, por Ele, por Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, o Yeshua HaMashiach, o Cristo, nosso Redentor. Fiquem de pé. Fiquem de pé. Eu vou pedir para que os levitas subam. Nós vamos adorar a Deus, terminando o nosso culto, em nome de Jesus Cristo, amém? E você vai colocar em prática, irmãos, esse ensinamento da palavra de Deus, crendo nas promessas, reivindicando as promessas de Deus para a sua vida. Creia, confie de que aquele que lhe prometeu, que fez as promessas, é fiel e justo para cumpri-las. Mas você e eu precisamos conhecer as promessas. Se você é dono de uma herança e você não sabe que você tem uma herança, como é que você vai adquirir essa herança? Como é que você vai reivindicar essa herança? Legalmente, você tem uma herança como filho de Deus, promessas infalíveis, imutáveis, que ninguém pode mudar, ninguém pode. Tome posse delas em nome de Jesus, amém? Amém. E vamos, o pastor Francis, você poderia adorar com aquele louvor, Deus de aliança? Você pode? Glória a Deus. Nós vamos louvar com esse hino para finalizar o nosso culto e orar, amém? Eu já desejo para vocês, irmãos, um final de semana mais abençoado, porque nós já somos abençoados de estarmos aqui pela manhã, mesmo chovendo. Você não se limitou em levantar, em estar aqui, enfrentar a chuva, um trânsito talvez. Você está aqui para receber de Deus, entendeu? Todos nós, pode crer que você está levando um renovo de Deus nessa manhã, recebendo uma carga nova, uma dinamite nova, para você continuar nesta fé, crendo no poder desta aliança que Deus fez conosco, amém? Vamos adorar? Deus de aliança, Deus
sua vida, seu coração, tudo que é seu, tudo que se relacionar contigo, essa entrega, sempre que possível, sempre, eu digo todos os dias, renove com Ele essa aliança, renove esse pacto com Ele, diga para Ele que você o ama, diga para Ele que você espera todos os dias nele, que a sua confiança não está na força do seu braço, que a sua confiança não está naquilo que os homens dizem, não está no governo, não está na mídia, não está em nada que não seja primeiramente nele, em Jesus Cristo de Nazaré. Ele entregou a sua vida por nós. E quero que vocês sentem mais um pouquinho. Tem uma irmã aqui que vai dar um testemunho, que ela teve uma visão de Deus, amém? A Daiane, vem cá, Daiane, por favor. Sentem um pouquinho. Pode acender as luzes, irmãos. Paz, igreja. Na hora que a pastora Cris ela pediu para que a gente viesse aqui para frente, na verdade um pouco antes dela pedir para a igreja vir e se prostrar aqui diante do altar, eu comecei a olhar para o céu, comecei a orar. Na hora que eu entrei na igreja eu já senti um ambiente diferente. Mas eu olhei e via anjos. Eu não estava entendendo ainda muito bem quem eles eram, mas eu via anjos montados em cavalos de aves. Aleluia. E eles tinham armas, e uma armadura muito forte, muito bonita, e aí o Senhor falava que eram anjos que vinham guiar pela igreja, porque estava acontecendo um mover na igreja. Aí eu olhei de novo e via pontos de luz, assim, comecei a ver primeiro vários pontos de luz e eu via que eram anjos, todos muito reluzentes. E aí eles desciam e o Senhor falava que esses anjos estavam, eu realmente via eles se colocando assim do lado de cada um aqui na igreja. Amém. E eles começavam a encher a igreja, porque eu vi eles descendo muito. O Senhor falava que eram anjos que estavam nos guardando naquele momento. Que havia uma guerra acontecendo, né? E depois eu olhava, eu estava numa torre, como se literalmente numa torre de vigia nessa hora. E a última parte da visão que eu tive foi quando a gente já estava aqui. Eu comecei a orar e o Senhor, Ele me mostrava como se eu estivesse junto com eles no céu, eu via as nuvens. E aí eles estavam um pouco distantes, anjos com roupas meio cor chumbo, era uma armadura diferente, eles estavam mais distantes. E eu falava, Senhor, quem eles são? E o Senhor falava assim, esses estão responsáveis a recolher a oração da igreja. E na hora que ele falava isso, eu via como, era muito engraçado, porque era como se fossem frestas de prata, não sei explicar, mas fios de prata que se ligavam da terra para o céu, e eles iam pegando esses fios, mas eles não eram fios que iam todos de uma única direção, eram fios que iam todos assim, sabe, de várias direções. Então o Senhor, Ele estava ouvindo a oração de cada um de nós e recolhendo a oração da igreja. Eu creio que o Senhor realmente estava liberando algo muito forte na hora do louvor. Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Para nós finalizarmos, irmos embora para a nossa casa. Daí mesmo, no seu lugar, hoje nós vamos renovar com Jesus a nossa aliança. Amém? E nós vamos terminar com esse louvor. Todos nós vamos renovar a nossa aliança com Jesus nessa manhã. Você que tem uma situação de enfermidade, você que está com um problema no seu lar, ou com alguém querido seu, você vai renovar a sua aliança e você vai fazer isso também por essa pessoa, por você mesmo, pela sua casa, pela sua família. Amém? Porque talvez muitos aqui têm familiares que ainda não declararam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas você pode fazer isso entregando a vida deles e pedindo para que o Espírito Santo de Deus os alcance de uma forma sobrenatural, aonde eles estiverem, porque a promessa de Deus é universal, a salvação ela é universal. Então que o Espírito Santo possa tocar os corações. Senhor, nesta manhã, você aí, no seu lugar, renove. Senhor Jesus, nesta manhã, nós estamos aqui como filhos amados, como os eleitos, os santos, aqueles que são irrepreensíveis diante de Deus, porque Jesus fez para nós esta aliança contigo, Pai. Quando o Senhor enviou Jesus para morrer a nossa morte, para levar sobre si os nossos pecados, o Senhor fez um único sacrifício por todos, sem exceção. Mas existe uma aliança, e essa aliança, Senhor, tem duas partes. A que Jesus já fez, Ele já fez tudo por nós. Agora essa outra parte depende unicamente, exclusivamente de cada um de nós,
de reconhecermos, de declararmos com a nossa boca. Declare aí: Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, o Yeshua HaMashiach, Ele já fez o sacrifício por mim. E eu recebo, Senhor, este sacrifício e renovo nesta manhã esta aliança de sangue feita contigo, lá naquela cruz. E eu declaro que Tu és o único, o Senhor, o Salvador da minha vida. Eu declaro, Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor já está alcançando os meus, aonde eles estiverem, Senhor. Eu declaro salvação, meus irmãos, sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família. Eu declaro salvação na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua saúde. Oh, em nome de Jesus, por onde você for, por onde você andar, seja esse instrumento de Deus, seja a boca de Deus aqui na terra. Aquilo que você já recebeu, aquilo que você tem recebido diariamente aqui na casa de Deus, compartilhe, divida com outros, em nome de Jesus. Eu quero declarar a graça, a bênção de Deus, o favor de Deus, as santas consolações do Espírito Santo sobre a sua vida, sua casa, nesta semana, em nome de Jesus, neste feriado. Aproveite esse feriado para se entregar, para se doar ao Senhor, em nome de Jesus. Vão na paz de Deus. Amém? Que o Senhor os abençoe. Amém. Em nome de Jesus.